Dia de alta já fica todo mundo feliz, todo mundo animado, todo mundo empolgado. Bitcoin voltou, Bitcoin está vivo, as altas estão de volta. Será que é isso mesmo? Será que a gente já passou pelas reversões ou ainda não? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, com algumas notícias até chocantes e vergonhosas, eu diria. Notícias vergonhosas que eu não queria ver, mas está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, já chega dando like no vídeo. Crypto Daily está no ar. Se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas. E olha só, no primeiro link na descrição do vídeo, entre gratuitamente no meu grupo do Telegram. É o grupo que mais cresce no Brasil de Bitcoin e criptomoedas. Entra lá que você vai gostar muito. Eu envio gratuitamente notícias e análises ao longo do dia. E no segundo link, aqui embaixo também, cadastre-se gratuitamente na lista de espera do treinamento Revolução Cripto, o treinamento mais completo do Brasil para você investir em criptomoedas de uma forma com estratégia, de forma correta, pensando no longo prazo. Faça tudo isso que eu te espero lá. Agora bora pro vídeo já, pra gente ver o que tem aqui de importante, começando com essa notícia ruim, tá? Começando com essa notícia vergonhosa. Nubank, para proteger os seus clientes, bloqueia compras na Binance e revolta os usuários. O Nubank decide como usuários devem gastar dinheiro para protegê-los. É isso mesmo, a gente não esperava isso do Nubank, que se coloca como um banco muito mais amigável ao consumidor, etc. Normalmente esse é um comportamento de grandes bancos, tá? Aqui algumas notícias, algumas informações que teria irritado pessoas e clientes ao negar. Várias e várias reclamações no Reclame Aqui, tá? Aqui alguns depoimentos, aqui várias reclamações no Reclame Aqui. E aí a explicação do Nubank, o que ele diz, né? Por que está fazendo isso? O Nubank diz que resolveu não aprovar mais compras feitas em qualquer corretora com ligações em entidades que considere perigosas para os clientes. Ou seja, o Nubank está controlando o dinheiro dos clientes para protegê-los, entre aspas. Isso é muito complicado, tá, gente? Isso é muito, muito ruim. E aqui é a declaração do Nubank. Basicamente, o que isso mostra para a gente é o seguinte: o seu dinheiro não é seu. Independentemente de ser Nubank, outra instituição, o seu dinheiro que está no banco não é seu. O seu dinheiro é da instituição. Quem controla, quem censura, quem bane, quem faz o que quer é a instituição. O seu dinheiro não é seu. Por isso que o Bitcoin e as criptomoedas são tão importantes, porque por meio do Bitcoin, o seu dinheiro é seu, só você tem controle, não é censurável, não é confiscável, não pode ser controlado, não pode ser banido. Esse é um exemplo muito claro e muito sério de como o Bitcoin é importante para trazer essa descentralização financeira e trazer esse poder financeiro, poder não no sentido de revolta. Poder, eu tenho poder, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Mas se o meu dinheiro estiver num banco, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é do banco e o banco faz o que quiser, inclusive para me prejudicar. Então, notícia realmente muito ruim. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da alta de hoje, né? Por que essa alta está acontecendo? Tem dois motivos, alguns motivos, mas três principais eu diria, tá? Em primeiro lugar, saiu o relatório nos Estados Unidos de emprego. Veja só, e tá bem pequeno, né? Deixa eu dar um zoom grande aqui. Os Estados Unidos divulgaram que criaram fecha isso aqui. Ô, diacho, não está fechando isso aqui por quê? Aqui. Os Estados Unidos divulgaram que criaram 467 mil empregos, sendo que a expectativa era de 150 mil, ou seja, bem acima do esperado. Os dados mostraram aqui uma desaceleração, tal, também teve uma revisão do mês passado, mas basicamente, ok, em novembro foram criadas, basicamente essa criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos, de um lado, inicialmente tinha-se uma preocupação e o preço do Bitcoin e dos ativos americanos teve uma queda quando saiu, os preços tiveram uma queda quando saiu esse dado aqui, porque se a economia está indo muito bem, se a economia está se recuperando, se o mercado de trabalho está se recuperando, significa dizer que o Fed, o Banco Central Americano, pode aumentar os juros de uma forma mais tranquila, mais confortável. Porque se o Fed aumenta muito rapidamente os juros, isso pode afetar o mercado de trabalho e a economia. E o Fed não quer isso, o Fed quer o pleno emprego, quer a recuperação do mercado de trabalho. A partir do momento em que o Fed vê que o mercado de trabalho está sim se recuperando fortemente, ele fica mais tranquilo e pode aumentar ainda mais os juros. Então, num primeiro momento, o mercado reagiu um pouco mal. Num segundo momento, veio uma percepção de que, olha, o mercado de trabalho é um importante termômetro da economia, e a gente está falando da maior economia do mundo, né, que é a economia americana.
Então, apesar desse risco do Fed, uma economia em crescimento, ela é benéfica. Ela é benéfica para as empresas, ela é benéfica para os investidores de ações, ela é benéfica para os investidores de criptomoedas. Não que tenha alguma relação entre criptomoedas, mercado de trabalho, criptomoedas e economia americana, mas a sensação, o otimismo em torno de ativos de risco aumenta. E, portanto, houve essa grande alta que estamos vendo neste momento. E um segundo motivo é esse daqui. Olha, a Amazon, as ações da Amazon subiram, estão disparando 17% hoje, depois da divulgação de resultados acima do esperado pelos analistas. Bons, ótimos resultados aí da Amazon, tirando um pouquinho do medo, né, das quedas que nós vimos com Facebook, com PayPal e com Netflix nos últimos dias, que trouxeram resultados abaixo do que era esperado. Então é muito isso que está acontecendo no dia de hoje, tá? É esse o grande destaque para os investimentos em cripto. E um terceiro ponto relevante também em cripto é que estávamos já em quedas muito fortes e talvez estejamos perto do fundo, ou talvez o fundo já tenha até sido alcançado. Vamos ver isso daqui a pouquinho nos gráficos. Uma outra matéria que eu selecionei da FTX. A FTX é avaliada em 32 bilhões de dólares depois de novo aporte. Considerada uma das maiores exchanges do mundo, recebeu 400 milhões de dólares de aporte. Com a nova rodada, ela passa a ser avaliada em 32 bilhões. Eu gosto muito da FTX e falo bastante sobre ela aqui no canal, né? E do token FTT também. Com o novo aporte, a exchange pretende expandir sua atuação no mercado cripto, fazendo M&As, então investindo em pagamentos, tokens não fungíveis e também em metaversos. Bom, vamos lá agora para que está todo mundo esperando, que eu sei, que é a parte aqui das nossas análises gráficas, para a gente ver como que está o comportamento do preço. Quero destacar duas coisas, tá? Primeiro aqui embaixo no RSI. Esse aqui é o RSI de 2 dias. Quando a gente estava vendo o RSI de um dia, que eu vou traçar aqui outro, tá? O RSI de um dia é esse daqui, tá? A gente ligou esses topinhos aqui. Essa era a primeira configuração do RSI de um dia. Vou deixar aqui em vermelho. Veja que no RSI de um dia a gente teve alguns falsos rompimentos. Teve um grande falso rompimento aqui, depois aqui teve um outro falso rompimento, aqui houve um outro falso rompimento, então a gente teve muitos falsos rompimentos. Quando tudo isso aconteceu, ainda que a gente mudasse a configuração e ligasse para esses topos aqui, a gente teve também outros falsos rompimentos. Na verdade, não tinha sido aqui, tinha sido mais ou menos por aqui, que a gente tinha, por aqui mais ou menos, outros falsos rompimentos. Eu falei, esquece o gráfico de um dia, que não está confiável, vamos para o gráfico de 2 dias. E no gráfico de 2 dias, o que é interessante, ó, colocando aqui o gráfico de 2 dias, no gráfico de 2 dias, a gente não tinha tido nenhum rompimento, tá? A gente tem este toque aqui, são os eixos principais, e aí não teve nenhum outro rompimento. Anteontem a gente chegou perto, depois ontem caiu, e hoje estamos pela primeira vez fazendo este rompimento. O que é importante, se eu estou olhando o gráfico de 2 dias, hoje é o rompimento, eu preciso esperar mais 2 dias para confirmar esse rompimento. Não pode ir no embalo. Não estou falando para você não investir, mas para você entender o rompimento de um padrão em análise técnica, você precisa de uma confirmação. E se estamos vendo o gráfico de 2 dias, nós precisamos da confirmação. Esse gráfico de 2 dias, ele começou hoje, então é hoje, ainda tem um dia, então essa confirmação no 2 dias seria só na segunda-feira, tá? Esse é um primeiro ponto importante, mas é uma sinalização muito boa. Um segundo ponto, ainda analisando aqui no gráfico de 2 dias, é a nossa linha de tendência de baixa, que também tinha dado falsos rompimentos no gráfico de um dia. Eu falei, esquece, um dia vamos ver o 2 dias. No 2 dias nós temos praticamente 2 grandes linhas. Nós temos esta linha aqui, que vem desde a máxima histórica, tá? Então temos esta grande linha de tendência de baixa e também esta linha aqui que vem desde as quedas de dezembro, tá? E veja como hoje estamos pela primeira vez desde 27 de dezembro, enfrentando e rompendo, na verdade, esta linha, tá? Estou vendo um gráfico de 2 dias, aqui eu poderia ver o gráfico de um dia, embora o gráfico de 2 dias para mim esteja mais confiável. Então eu analisaria o gráfico de 2 dias, continuaria vendo o gráfico de 2 dias, para a gente analisar se esse rompimento vai se confirmar. E o que é muito interessante também é que hoje estamos rompendo e revertendo esta linha aqui, essa parte aqui, essa reversão de Fibonacci das quedas. Deixa eu tirar aqui o gráfico atual, só para deixar mais claro para vocês. Olha, se a gente pegar o último topo aqui, tinha sido esse aqui, né, nos 44 mil. Se a gente traça uma retração de Fibonacci desse topinho, dessas quedas, até o patamar agora,
estamos vendo que estamos revertendo estas quedas. Tem que ter confirmação. Gráfico de 2 dias, temos que ter confirmação na segunda-feira. Mas depois dessa grande queda, estamos revertendo esta queda. Legal. Entendi aqui. Agora, o que eu quero ver em seguida? Depois desse daqui, o que vai ser importante para mim? Eu olharia para outros topos que deixamos pelo caminho, que também têm que ser revertidos. Então, um próximo importante vai ser este daqui. Se a gente traçar uma retração de Fibonacci daqui até aqui, um próximo topo, uma próxima reversão de Fibonacci está aqui nos 43 mil dólares. Então, a gente vai vendo de uma em uma as reversões importantes. Ou a gente pode, na verdade, subir o tempo gráfico, que também é interessante, e veja que no tempo gráfico de uma semana vai ser muito parecido. Acho que ficou exatamente no mesmo nível. Está no mesmo nível que estava? Deixa eu ver. Era aqui os 50... está exatamente no mesmo nível. Porque importa subir o tempo gráfico, porque eu falo o seguinte, ó, no gráfico de 2 dias, para a gente reverter, foi este último topo aqui, né? Topo descendente no gráfico de 2 dias. Beleza, vamos para o gráfico de uma semana. No gráfico de uma semana, o último topo descendente foi aqui, tá? Foi aqui, porque este topo foi abaixo do anterior, este abaixo do anterior, então o último relevante foi aqui, tá? Mesma coisa, é o mesmo nível que eu trouxe, esta retração de Fibonacci vai ser o mesmo nível, vem aqui nos 43, 44 mais ou menos. Depois a gente pode ir para o gráfico de 2 semanas. No gráfico de 2 semanas, aí a gente já vai para a máxima histórica. Já vem para cá, e aí a reversão da máxima histórica estaria somente aqui nos 53, 52, mais ou menos, 52,500. Então, entendam como é tão importante você analisar tempos gráficos diferentes para entender a movimentação do preço e quando vão acontecer as reversões. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é que no gráfico de 2 dias, eu já trouxe isso antes, eu gostaria de ver um pivô de alta. Pivô de alta no gráfico de 2 dias. Veja só. Aqui, ó, fundo, aqui tivemos topo, fundo mais alto e agora topo mais alto. Então, se a gente fechar amanhã acima deste nível aqui, nós teremos confirmado um pivô de alta. E esse pivô de alta no gráfico de 2 dias, para mim, é um ponto inicial interessante para analisar a reversão. Aí o que eu faria? Subiria o gráfico para 4 dias. 4 dias não temos ainda um pivô de alta, tá? Porque a gente tem aqui um fundo, e aqui, eventualmente, um topo, certo? Este fundo aqui ainda está neste candle, então não vou considerar. Eu consideraria depois um fundo mais alto do que esse anterior, para depois fazer um rompimento. E a gente faz um pivô... Opa, o mouse grudou aqui. A gente faz aqui um pivô de alta em 4 dias. E depois a gente vai ver o pivô de alta no gráfico de uma semana. Gráfico de uma semana, nós temos o último topo descendente aqui e o fundo aqui. Qualquer coisa abaixo de 51.748 vai ser um topo mais baixo do que o topo anterior. Qualquer coisa mais alta do que aqui, os 32, que é o que a gente está caminhando, vai ser um fundo mais alto do que o anterior quando fizermos um fundo, porque a gente tem que encontrar um topo descendente para encontrar um fundo ascendente, anterior, e depois fazer o movimento de pivô. Demora, tá? Não é uma coisa rápida. Então, a gente já vendo reversão por reversão. Mas, sim, é muito interessante o que a gente está vendo aqui, nesse pivô de alta do gráfico de 2 dias, coincidindo ou confluindo com a retração de Fibonacci e também confluindo com o que eu tinha traçado aqui, esta linha de tendência de baixa. Então veja como são 3 coisas muito interessantes. O rompimento da LTB, era um pouquinho mais aqui atrás, não era? Era aqui, como que estava? Deixa eu ver como que estava antes, espera aí. Tanto desenho que eu gosto de usar as minhas marcações aqui. Então, ó, o rompimento dessa daqui. Então, o rompimento dessa LTB, um primeiro sinal, o rompimento de 61% de Fibonacci de reversão, e também o pivô de alta de 2 dias. Será que isso vai segurar? Só o tempo dirá, tá? Só o tempo nos dirá se isso realmente vai segurar. E veja também aqui a média móvel de 50 dias, que vai ser enfrentada em breve, também pode atuar como resistência. Vai ser importante analisar o comportamento aqui. Estamos sim em uma trajetória interessante, mas eu quero ver essas confirmações para ter mais confiança na reversão. Tá? A nossa cunha descendente, estamos tentando enfrentá-la hoje, tá? Vamos ver se, de novo, hoje está tentando romper, precisa da confirmação do rompimento nos próximos dias, do contrário, podemos ter novas quedas, é importante ver isso. Aqui na nossa cunha ou nossa bandeira de baixa, estamos também tentando romper para cima, precisa de confirmação, para a gente anular a possibilidade de, pelo menos agora, vir para os 28 mil dólares. Tá?
Aqui o MACD mostrando essas divergências no gráfico de 4 dias, como estamos com essas divergências ainda fortes. No gráfico de uma semana, agora pela primeira vez, estamos começando a ver uma reversão, uma divergência, não é uma divergência altista, porque a semana está subindo e o indicador está subindo, mas pela primeira vez estamos começando a ver esse vermelho mais claro, que mostra uma desaceleração das quedas, tá? Então temos que ver a performance das próximas semanas. Mas veja que desde o início das quedas, a gente não teve nenhuma vez 2 semanas no positivo. Se eu colocar aqui no gráfico de 2 semanas, olha só, no gráfico de 2 semanas, a gente não teve nenhuma vez 2 semanas em alta. Aqui foi um martelo invertido praticamente, né? Então não foi bom. Agora nós estamos tendo desde o recorde histórico 2 semanas de alta, o que é com certeza interessante, tá? O que é com certeza interessante e relevante também. Atenção nisso para a gente acompanhar. Também rompe um pouquinho esse nosso padrão aqui, que tinha esse arco curvo, uma possibilidade de queda que nós tínhamos em termos de continuação da queda. A Fernanda está atrás de mim me atrapalhando. Estou gravando. Eu não vou editar esse vídeo, vai ficar assim. Então esse arco está sendo rompido também nos 2 dias. Um ponto importante que eu já mencionei várias vezes é que historicamente o Bitcoin volta para testar as mesmas regiões antes de reverter, tá? Então veja que, por exemplo, aqui nós estamos com uma alta já de 22%, mas veja aqui que em julho nós tivemos, olha, altas de 36% e depois disso caiu tudo de novo, caiu 29%. Depois aqui subiu 31%, para depois devolver tudo aqui em 30%. Depois aqui subiu 27% e devolveu tudo aqui, uma queda de 20%. Então, o fato de termos esta alta, para mim, é interessante. Talvez seja o primeiro pullback, a primeira correção mais relevante que nós tenhamos desde o início das quedas, né? Porque aqui a gente teve uma correção de... Aqui foi uma correção de 23, e agora a gente já está em correção de... Quanto que está agora? 21. Essa correção aqui, ela foi ainda mais relevante, tá? Em termos de recuperação, esta correção aqui foi mais relevante, mas elas estão praticamente as duas no mesmo patamar. Por isso que eu falo, vamos com calma, vamos ver as reversões, vamos ver se as reversões vão ser confirmadas, porque assim como em julho nós tínhamos aqui altas de 30%, 29%, 25% e tudo devolvia, aqui a gente já teve uma alta de 23% que foi toda devolvida e agora uma alta de 21% que a gente precisa saber se vai conseguir reverter ou não. Então vamos com calma, vamos analisando as reversões. Para mim a maior probabilidade continua sendo do preço voltar para essa região em algum momento. Pode subir forte, bater, cair aqui, retestar essa região, subir, cair, retestar para depois explodir como aqui. A gente teve 1, 2, 3, 4 grandes testes nessa região antes de catapultar a nova alta. Então é possível que a gente faça novos testes aqui antes de subir com força. Ainda não dá para saber nesse momento se é uma reversão. É um início de reversão interessante, como eu mencionei para vocês, mas ainda não é uma reversão definitiva, tá? Aqui é interessante também ver o long and short ratio, ele está no menor valor há muito tempo, tá? Ele está aqui agora em 0,71, aqui ele bateu 0,74, 0,72, então está no menor valor desde outubro, mais ou menos, de 2021, o que é relevante. E nesse próximo gráfico eu peguei, olha que legal, as maiores altas do Bitcoin nos últimos 12 meses, praticamente. Maior alta foi no dia 8 de fevereiro, há quase um ano, subiu 20% em um dia. Em junho subiu 11%, maio subiu 11%, e a maior alta a maior alta que nós estamos tendo antes de hoje foi no dia aqui, ó, 1º de outubro de 2021. O dia ainda precisa fechar hoje, né? O dia ainda não fechou, mas com certeza é uma alta relevante. A gente não via uma alta perto desse tamanho desde outubro, tá? Desde outubro que a gente não via algo nesse comportamento. No caso do S&P, o S&P também está tendo a recuperação, tá? No dia de hoje também está subindo, e eu estou de olho nesta reversão aqui, neste rompimento dessa linha de tendência de baixa do RSI de um dia que ainda não deu rompimento. Ethereum também tentando reagir aqui com força, tá? Ethereum subindo hoje 8,87, tentando deixar para trás essa cunha de baixa, essa cunha ascendente de baixa. Vamos ver no gráfico de 8 horas, ainda não confirmou, tá? Tá tentando romper, vamos ver se vai confirmar ou se vai ter uma queda nova, mas Ethereum está querendo dar esse sinal, também deixando
tentando romper esse radial inicial aqui de queda, mas ainda tem muitos radiais pela frente. E por fim, quem está com um movimento um pouco menos interessante é Cardano. Cardano está subindo hoje, só 3 perto do Bitcoin subindo 8, Ethereum quase 9. Cardano continua num cenário não muito interessante. Eu vou até tirar esse rounding bottom aqui, que de uma hora foi perdido. O que é interessante que eu vejo para Cardano é esta configuração de fundos mais altos no semanal. Então, o fato de estarmos fazendo fundos mais altos no semanal é potencialmente interessante no caso de Cardano. Tá. Bom, quero ouvir de vocês agora, hein? Falei muito aqui no dia de hoje. Você está otimista? Você está pessimista? Você acha que é um respiro para continuar em queda? Você acha que é uma reversão? Conta para mim, conta aqui nos comentários qual que é a sua visão, quero muito saber. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas, tudo isso é sempre muito, muito importante. Eu preciso do seu apoio para levar a educação financeira para o Brasil e conto com o seu apoio. Entra no grupo do Telegram, o grupo que mais cresce no Brasil, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, e no segundo link, inscreva-se gratuitamente na lista de espera da próxima turma do treinamento Revolução Cripto, treinamento mais completo do Brasil. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau!